Estamos recebendo o professor da Universidade Federal de Sergipe, cientista social, Rodorval Ramalho. Doutor Rodorval, muito se tem falado no Brasil, especialmente os partidos do espectro da esquerda e da extrema esquerda, sobre o tal discurso do ódio. Doutor Rodorval, quem são os promotores do discurso do ódio no Brasil? Hoje no Brasil nós estamos vivendo uma completa inversão dos fatos. Eu nunca vi um ambiente tão parecido com aquele descrito por George Orwell em 1984, onde ele descreve uma sociedade totalitária, onde as pessoas eram acompanhadas pelo grande irmão, pelo Big Brother, fiscalizadas em todos os lugares, e que havia uma linguagem que o autor chamou de novilíngua, que invertia a substância que era narrada. Amor era ódio, guerra era paz, verdade era mentira. Aqui no Brasil nós estamos há algum tempo presenciando, testemunhando, infelizmente, o amplo uso, a ampla influência do que George Orwell chamou de novilíngua. Porque aqui, quem odeia diz que ama. Quem ama é chamado de odiento. Ou seja, nós aqui estamos em plena distopia orwelliana. Aqui o presidente da República, que é identificado por muitas pessoas da velha mídia, por muitas pessoas na universidade, nos movimentos sociais, como um indivíduo que é puro amor, chama os seus opositores de animais, gente que precisa ser extirpada da cena pública. Essa pessoa é considerada por essas vozes como uma pessoa cheia de amor para dar. Mas esse tipo de fenômeno não se limita apenas ao presidente da República. É muito comum amplos segmentos da esquerda falarem explicitamente em ódio. Nós temos um famoso blogueiro comunista em Pernambuco, Jonas Manuel, que já afirmou várias vezes, e isso viralizou, o trabalhador precisa odiar o patrão. Tem que aprender a odiar. É o ódio de classe. Doutor Rodorval, a propósito desse discurso de ódio, teve uma manifestação do presidente da República que viralizou, inclusive continua nas mídias. Está na internet, é de domínio público. A declaração dele foi publicada pelo Metrópolis e também pela CNN, por vários outros canais da chamada grande mídia. Como eu tinha inocência, uma coisa que eu tinha muito orgulho, que eu nunca contei isso, mas, por exemplo, de vez em quando ia um procurador, entrava lá de sábado ou de semana para visitar se estava tudo bem. Entrava 3 ou 4 procuradores lá e perguntava tudo bem, falava, não está tudo bem, só vai estar bem quando eu fuder esse muro. Sabe? Não, vocês cortam a palavra fuder. É quando eu falava assim. Agora, doutor Rodorval, eu fico deveras entristecido com a reação desses jornalistas. Eu sou jornalista por opção, eu diria por vocação também, sem dúvida nenhuma. Mas eu fico triste quando um chefe de governo faz uma declaração dessa, uma ameaça direta a um homem público, um juiz que agora é senador, e os jornalistas riem. Isso aí seria, doutor Rodorval, a cultura do ódio que a extrema esquerda e a esquerda estão praticando e acusando os outros de fazerem? Sem dúvida nenhuma. Lula, o Jonas Manuel e outros, muitos outros. Me ocorre agora que na época em que o PT ainda não estava nem na presidência, Mário Covas ainda era vivo, governador de São Paulo, Zé Disseu, o famigerado José Disseu, num dos comícios, disse à militância, instigando a militância, dizendo que Mário Covas devia apanhar nas urnas e nas ruas. Dias depois, Mário Covas, entrando numa escola, levou uma pedrada na cabeça. Quer dizer, essas pessoas sempre, e isso é uma questão de linhagem, os regimes de esquerda em redor do mundo sempre foram completamente violentos.
a partir mesmo da concepção de revolução violenta, armada. Para eles, a ética revolucionária é uma ética diferente do que eles chamam de ética burguesa. Eles não têm a pessoa humana em nenhuma conta, a não ser quando podem servir a causa revolucionária. Não servindo a causa revolucionária, elas podem ser, se estiverem atrapalhando, bloqueando, elas podem ser eliminadas sem nenhum problema. Aí não existe nenhuma harmonia entre meios e fins. Para eles, os fins justificam os meios. Se for preciso matar, eles matam. Torturar, eles torturam. Prender, eles prendem. Roubar, eles roubam. Tudo em nome dessa suposta revolução e da construção do socialismo. Essa linhagem que hoje no Brasil ocupa a presidência e parte significativa do aparelho estatal tem na sua história inúmeros episódios que mancham de sangue essa história. Para não irmos muito longe, a própria Venezuela, a Nicarágua, o que é que eles fazem com os opositores hoje em dia? Matam, exilam, prendem, torturam, calam. Então, essas pessoas são aquelas que hoje no Brasil, depois de décadas, conseguiram convencer parte significativa da população brasileira sobre o fato de que o branco é para ser odiado, o hétero é para ser odiado, o opositor é para ser odiado, o agropecuário, o empresário do agronegócio é para ser odiado. Os empresários devem ser objeto de ódio, porque todos esses personagens na cabeça dessas linhagens de esquerda, doentia e totalitária, essas pessoas impedem, de alguma maneira, o desenvolvimento da construção de uma sociedade socialista, que seria uma sociedade que seria a pura perfeição, paraíso na Terra, só que a experiência do século XX e do século XXI mostram que o socialismo deixa atrás de si um rastro de miséria e de mortes. Mesmo assim, essas pessoas continuam fixadas obsessivamente nesse ideal socialista. E para realizá-lo, eles são capazes de qualquer coisa. Toninho do PT, Celso Daniel, a facada de Bolsonaro e tantos outros crimes não são elucidados. O que está acontecendo no Brasil, doutor Rodorval? O que está acontecendo no Brasil, infelizmente, é um momento de hegemonia significativa dos segmentos de esquerda que, com o Estado aparelhado, cooptam segmentos também importantes da imprensa, do judiciário, dos intelectuais, inclusive ou principalmente os intelectuais vindos da universidade, compram artistas, cooptam esportistas, como resultado de um longo trabalho feito desde o comecinho da década de 80 para colocarmos como um marco a emergência do Partido dos Trabalhadores, se bem que esses valores socialistas no Brasil existem há mais de um século. Basta lembrar que o Partido Comunista do Brasil, ou na época Partido Comunista Brasileiro, foi fundado em 1922, então no comecinho ali do século XX. Hoje nós temos exatamente um século da chegada do Partido Comunista no Brasil, da criação. E desde então, eles nunca pararam de trabalhar no que eles chamam de base. Em 1980, esse trabalho foi amplificado significativamente pela nova estratégia do PT, que a priori não defendia mais nenhum tipo de guerra, de revolução armada, mas passou a ter outra estratégia, inspirados no pensamento de Antônio Gramsci, de ocupação de espaços, não somente na sociedade civil, como também dentro do aparelho de Estado. Eles passaram a atuar nas igrejas, nas associações, nos sindicatos, no mundo artístico, dentro do aparelho de Estado, dentro do judiciário, nas polícias, no Ministério Público, no Exército. Eles fizeram um trabalho muito eficiente, inclusive dentro das Forças Armadas, do aparato estatal, que tem como objetivo usar a força legítima. Hoje nós temos petistas, esquerdistas em geral, todo o aparato do Estado. No momento em que o presidente Lula volta à presidência,
ele encontra um aparelho um aparelho de Estado totalmente ocupado por essas forças. Acrescente-se a isso aqueles segmentos que ou não são ideológicos ou são mais fisiológicos. Aí ele compra com negociações fisiológicas. Nós estamos acompanhando aqui o desenvolvimento de uma grande aliança do governo Lula com os republicanos e com o PP. Esses segmentos do Centrão vão entrar no governo e são cooptados justamente por isso, por fisiologia. Então, o que sobra disso, seja no judiciário, seja na imprensa, seja nas universidades, seja na sociedade civil, embora seja ainda do ponto numérico significativo, mas é organicamente desarticulado. Eles têm uma história centenária já no Brasil. Os segmentos de direita mal têm uma história que é da última década. O momento é difícil, o momento é de extrema preocupação com os rumos do que ainda resta de democracia no Brasil. Estão nos Estados Unidos o senador Eduardo Girão, o senador Carlos Portinho, o deputado Marcel Van Hatten e também o senador Magno Malta, que foram lá para levar a denúncia dessas arbitrariedades e abusos aqui por esses vários agentes públicos lá em organismos internacionais. O que é que o senhor acha dessa ida desses parlamentares para esses órgãos? Dizem que querem chegar também em Genebra, na Suíça. Daí pode sair alguma coisa positiva, doutor Rodorval? As consequências disso ainda são incertas, mas todas as iniciativas que tiverem como objetivo expor a situação que vive a democracia brasileira hoje, todas essas iniciativas são válidas, seja na ONU, seja no Tribunal de Haia, seja em outros organismos internacionais. Tudo isso é muito importante. Isso é feito ainda de maneira tímida, mas já começou a ser feito. Nós, por exemplo, voltando à comparação, os comunistas eles têm entidades internacionais desde 1848, com a primeira Internacional dos Trabalhadores, que é também conhecida como a primeira Internacional Comunista. Isso já tem mais de 150 anos, 170 anos. Agora, aqui a direita brasileira é que está começando a se articular também em fóruns conservadores, fóruns de direita internacionais, né? É um começo positivo, ainda muito incipiente para a gente poder prever que essas iniciativas terão sucesso e terão algum impacto. Mas é importante começar.